é o aterramento TT. Esse aterramento é um aterramento em que eu coloco hastes de aterramento, tá certo? Na ligação. Então, eu vou à entrada, imagine que aqui imagine que aqui é uma instalação e aqui é uma casa, tá certo? É um desenho hipotético aqui, certo? E eu quero fazer a instalação. E aqui, imagine que aqui é a entrada de luz que entra lá para casa, para a residência lá. E o que é o aterramento TT? O aterramento TT se resume em instalação de hastes de aterramento, né, propriamente dita, 3 hastes, tá certo? Então eu venho com hastes de aterramento aqui, né, simbolizando haste de aterramento, tá certo? Essas hastes, em média, ela tem 3 metros, tá certo? Elas são afundadas ao chão, então ela tem 3 metros, tá certo? E a distância entre elas também, aproximadamente 3 metros entre elas também. 3 metros, tá certo? Essas hastes, elas são interligadas, então há um cabo que passa por aqui, tá certo? Que é interligado aqui, que é interligado aqui, e aqui eu estou fazendo o aterramento debaixo da terra, isso aqui está debaixo do solo, e eu levo ele até o quadro de distribuição, tá certo? Eu levo esse aterramento até o quadro de distribuição, tá certo? Esse é o aterramento TT, ou seja, eu faço a instalação, né, das hastes que estão aqui, denominadas aqui como haste de aterramento, tá certo? Aqui são as hastes de aterramento, tá certo? De aterramento, tá certo? As hastes de aterramento que são instaladas, certo? Então essas hastes de aterramento eu levo até o quadro geral de distribuição. Mas há um porém aqui nesse tipo de instalação em que o eletricista ele deve tomar cuidado. Qual que é o cuidado? Imagine que aqui eu tenho uma geladeira. Imagine que isso aqui é uma geladeira, certo? E do quadro de distribuição eu tenho aqui o fio fase, tá certo? Um exemplo aqui, eu tenho o fio fase indo para a geladeira, tá? E eu também tenho um fio neutro que sai aqui e que vai para a geladeira, tá certo? E da saída daqui da geladeira, eu tenho na tomadinha aqui, imagine que aqui tem uma tomada da geladeira, eu tenho aqui também o cabo do aterramento que passa aqui direto, certo? Nesse sistema TT, o que acontece? Eu tenho aqui o fase, o neutro, tá certo? Eu tenho aqui o neutro, aqui, ó, eu escrevi aqui, eu tenho o neutro, tá certo? E aqui eu tenho o aterramento, tá certo? Eu tenho um aterramento aqui, ó. Tem um aterramento. Logo, o que eu vou ter aqui nessa instalação? Eu tenho o fio fase, eu tenho o neutro. Se houver alguma fuga de energia aqui, vai acontecer aquele exemplo que eu citei para vocês, né, da casa que nos chamou, né, ali da lava-roupa, né, da máquina de lavar. A energia ela vai estar passando para cá, tá certo? E como que uma fuga de energia acontecendo, a energia vai procurar o melhor caminho, ela vai o caminho da Terra e ela vai continuar vindo aqui, ó. A energia vai ficar vindo aqui, tá certo? Com isso aqui, o que está acontecendo? Eu tenho uma fuga de energia e a energia está vindo para a Terra e nenhum sistema é desarmado nesse sistema TT. Ou seja, então, no sistema TT é imprescindível, né? É imprescindível a instalação do DR, tá certo? Ou IDR, né? Interruptor diferencial residual. Por quê? Quando eu instalar o IDR ao quadro, né? Essa aula já está lá na frente, mas eu tenho que adiantar um pouco. Quando eu instalar o IDR lá no quadro, né? Quando eu instalar o IDR lá no quadro, o que vai acontecer? Quando houver uma fuga de corrente, alguma coisa não está funcionando legal na máquina, está funcionando, alguma coisa não está legal. O que ele vai acontecer? Ele vai desarmar, porque ele está vendo que algo está errado no sistema
e aí ele vai desarmar e isso não vai acontecer, tá certo? Nesse exemplo que eu estou passando para você, a solução que nós fizemos lá para cliente foi isso. Foi instalar o IDR, nós instalamos o IDR no quadro, né? E pedimos ali a cliente para mandar a máquina para reparo, que era problema na placa, era problema no motor, e aí ela fez esse reparo e depois não teve mais problema em instalações, né? Lá instalações da casa dela, certo? Então, é importante, quando o eletricista for fazer essa instalação do aterramento, se atentar, se atenta. Então, vou colocar 3 hastes, certo? E vou colocar o IDR para proteção, tem que proteger o sistema para que não haja uma fuga aí de tensão, uma fuga de corrente, certo? Esse aí é um dos sistemas, que é o sistema TT, tá certo? O curso Elétrica Prática Online, com 2 meses de duração. Certificado reconhecido. Carga horária de 40 horas. Suporte ao aluno. Garantia de 7 dias. Curso com 3 aulas bônus, para alavancar sua carreira de um eletricista sucesso. Com Mindset para eletricista. Com marketing para eletricistal. Com foco no orçamento. Com estas 3 aulas você será um eletricista de sucesso.